segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de História. Tô aqui com meu companheiro historiador, o Oreo, vocês lembram? Pandinha historiador. E hoje a gente vai continuar se aventurando na história juntos e prometo pra você que vai ser muito legal. Mas uma coisa importante pra gente começar é que você esteja aí com o seu livro didático, porque a gente vai fazer algumas atividades juntos e outras eu vou te ensinar como fazer pra depois você fazer com o adulto que mora aí na sua casa. E hoje a gente vai continuar falando sobre como a nossa cabeça lembra de algumas coisas que aconteceram com a gente e a gente recorda histórias, porque afinal é sobre isso que a gente tem falando. A gente já aprendeu sobre o tempo durante esses vídeos e nos nossos últimos vídeos, os mais recentes, a gente falou sobre tudo aquilo que nossa cabeça consegue lembrar. Vocês lembram que eu até trouxe aqui pra vocês algumas coisas que podem nos ser lembradas pelo cheiro? Então, por exemplo, quando a gente toma aquele chá gostoso e sente aquele cheirinho, e aí às vezes nos lembra de alguns momentos gostosos, ou quando a gente olha algumas fotos e lembra desses momentos, ou quando a gente ouve uma música e consegue lembrar daquilo que aconteceu. Bom, existem ainda outras formas da gente lembrar o que aconteceu e a gente vai falar disso hoje. Uma delas é quando a gente conversa com outras pessoas para saber mais da nossa história, para conhecer, para lembrar de alguns momentos que a gente viveu e até de alguns momentos que a gente não viveu, mas que fazem parte da nossa história. Afinal, você é criança, você é pequeno, então existem coisas que fazem parte da sua história, mas, por exemplo, tem a ver com a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e por aí vai. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai pegar seu livro didático, que já tá aí, e vai abrir lá na página 18. Eu tô com o meu aqui, certo? E a gente vai fazer a seguinte coisa. Eu vou te ensinar como você vai fazer essa entrevista que tá ali na página 18. Bem rapidinho. Qualquer coisa, chama um adulto pra assistir esse vídeo com você, porque você vai ter que fazer com ele, com o adulto que mora aí na sua casa. Mas eu vou te explicar qual é a ideia dessa entrevista, certo? Nessa página, na página 18, tá pedindo, né, e tá falando pra gente conhecer um pouquinho mais da nossa história. Então tá pedindo pra você ir conversar com o adulto, ir lá perguntar para um adulto sobre uma situação que você vivenciou há tempos atrás. Quem sabe que você não lembra ou que você lembra, mas quer saber mais alguns detalhes na perspectiva, na visão desse adulto. Então você vai falar com ele, né, de perguntar alguma história. Vou dar um exemplo, o Natal do ano passado, algum feriado, férias, não sei. Você vai conversar com esse adulto e você vai fazer uma entrevista. Tipo aquilo que os repórteres fazem na TV, sabe? Que eles vão entrevistar pessoas. Aí você vai fazer isso. E aí no seu livro tá pedindo pra você registrar aquilo ali que você conversou, né, com eles no livro. Mas aí você pode pedir ajuda pra ele. É super incompreensível isso, tá bom? Mas o que você vai fazer? Você vai colocar o ano que isso aconteceu. Vai que foi esse ano, vai que foi ano passado, ou alguns anos atrás, certo? O local, a cidade, o momento, não sei o que aconteceu, isso, tá? E a lembrança que ele lembra, né, sobre essa situação vivida que vocês conversaram. E aí você escreve nas suas palavras sobre isso. E aí depois é um bom momento para vocês conversarem sobre as lembranças. Mas vamos lá que a gente vai continuar. Então, página 18 é seu desafio da semana. Vão ter mais alguns. Mas antes disso, vamos continuar aqui no nosso conteúdo. Na página 19, a gente vai começar a falar sobre o nosso sobrenome. Por exemplo, vocês conhecem meu nome é Stephanie, mas eu tenho dois sobrenomes, que é Stephanie Jimenez Tassolas, né? Um é da minha mãe e outro do meu pai. Tem pessoas que têm menos sobrenomes e tem pessoas que têm vários sobrenomes. Depende, às vezes, né, só tem um, enfim, acontece, é de cada família. É uma coisa que a gente não escolhe, afinal, né, são os nossos pais que dão pra gente sobrenomes, mas que tem a ver com a nossa história. Então eu vou ler pra vocês um trechinho que tá aí até no livro de vocês, na página 19, tá? Que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a história da família, e aí a gente vai comentar sobre ele. Então vamos lá. É um texto que tá da Árvore da Família, certo? Nesse livro, e é da autora Maísa Zakzuki. Vou ler o texto pra vocês. É um trecho que ela conta da vida dela, ok? Vamos lá. Os meus avós paternos vieram de Damasco, cidade da Síria. Então, Síria é um país, tá? Longe daqui do nosso país. E aí existe essa cidade que se chama Damasco. Falavam árabe, mas aprenderam português. Quando mamãe e papai falam deles, utilizam as palavras Gido e Sito, que significam avô e avó em árabe. Então ela tá falando um pouquinho da história dela, daquilo que tem a ver com ela, da família e dessas pessoas que vieram lá de Damasco, certo? Lá da Síria. E aí ela conta um pouquinho sobre isso, que é a família dela formada por imigrantes sírios.
E muitas vezes nas nossas famílias a gente tem alguns sobrenomes, a gente tem algumas características que foram dadas pelos antepassados, certo? Que às vezes vieram de alguns outros lugares. Isso é bem comum aqui no nosso país, né? Vieram de imigrantes e tudo mais. Então, por exemplo, vou contar pra vocês a minha história. Eu tenho 2 sobrenomes, o Jimenez é o primeiro e o segundo é o Tassoulas. E vou contar do Tassoulas. O Tassoulas é um sobrenome grego. O meu avô e a minha avó, né? Minha avó é egípcia e meu avô é grego. Então, quando ele veio pra cá, né, pro Brasil, acabou se casando, conhecendo a minha avó, a gente ficou com esse sobrenome que é o Tassoulas. Então, através do meu sobrenome, sempre que eu olho para os meus documentos, ou quando vou dizer meu nome para alguém, as pessoas perguntam a origem, né? Porque é diferente. Ah, de onde que é seu sobrenome? Eu falo, meu sobrenome é grego. Então, a gente consegue perceber, através do sobrenome das pessoas, essas características, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E aí, o que tá pedindo para você nessa página é para você perguntar para um adulto se há histórias de imigrantes aí na sua família. E aí, depois, com a ajuda desse adulto, você completa o seu nome, o seu sobrenome, a origem do seu sobrenome materno e a origem do seu sobrenome paterno. Beleza? Se você souber. Se não souber isso, não tem problema, porque muitas vezes a gente também não sabe. Não tem problema isso também, tá? Isso acontece com várias questões de imigrantes, de pessoas que vieram de outros lugares aqui pro nosso país. Mas vamos continuar aqui. Ali na página 20, tá? É a questão lápis na mão. Tá pedindo pra gente observar que tem um quadro de símbolos. Você deve ver aí que tá bem legal esse quadro. E aí tá pedindo pra você fazer um enigma, certo? Descobrir o enigma como um detetive. E aí você vai usar em letra inicial, tá? Das imagens que estão aparecendo ali, das ilustrações, pra você decifrar o enigma sobre o tempo que está escrito ali. Prometo pra você que é bem legal. Qualquer coisa, para todas essas atividades, pede ajuda do adulto que mora aí na sua casa, tá? Não tenha vergonha, peça ajuda para ele. Vai ser um momento muito legal você lembrar daquilo que já aconteceu na sua vida, alguns momentos, algumas histórias. Saber mais sobre a sua história através do seu sobrenome e também fazer esse enigma. Beleza, pessoal? A gente se vê no nosso próximo vídeo. O Ori vai ficar com saudades de vocês, mas eu prometo que ele volta na nossa próxima aula aqui por vídeo, tá bom, gente? A gente se vê. Até! Tchau, tchau!